Bom dia, amigo. Como é bom estarmos juntos e assim começarmos um novo dia, uma nova caminhada. Desejo de coração que esse dia seja produtivo, agradável para a sua vida e que a presença de Deus seja marcante no seu caminhar. Proponho que durante esses momentos de meditação nos voltemos às Escrituras e aprendamos alguma coisa que possa ser útil para o dia de hoje e para o nosso futuro. Quero deixar um abraço muito especial para os que aniversariam no dia de hoje. A vocês, um abraço carinhoso de nossa igreja, meu pessoalmente, e o desejo de muitas felicidades, a bênção, o cuidado e a paz do Senhor em cada dia do seu caminhar. Que juntamente com as pessoas que você ama, você usufrua, não apenas esse dia especial para você, mas os dias que ainda virão, sempre sob a direção de Deus, sempre em conformidade com o projeto de Deus, bom, agradável e perfeito para a sua vida. A todos, nosso convite a voltarmos nossos olhos à palavra de Deus. Temos feito referência por algumas vezes aqui à campanha dos 100 dias que impactarão o Brasil, campanha promovida pela Junta de Missões Nacionais, que vai até o final desse mês de julho e traz, entre outras coisas, uma proposta de devocional diária para cada dia desse período de 100 dias. A devocional de hoje é escrita pelo pastor Carlito Paes, pastor da Primeira Igreja Batista ali em São José dos Campos, em São Paulo, e ele traz à tona um versículo muito interessante, um texto muito interessante das Escrituras, bastante conhecido, e eu gostaria de ler com você esses dois versículos, que são os dois últimos versículos do Evangelho segundo Mateus. Mateus 28, versículos 19 e 20, onde lemos o seguinte: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. É interessante perceber que nesse texto bastante conhecido, Jesus apresenta o que nós costumamos chamar de a grande comissão, a grande tarefa de sua igreja. Mas eu queria destacar dessa proposta de Cristo uma expressão, a expressão fazer discípulos. Nós entendemos que o propósito deixado por Jesus Cristo para a sua igreja seria comunicar o Evangelho. Mas esse texto nos ajuda a entender que comunicar o Evangelho é muito mais que transmitir informações a respeito de uma religião. Proclamar o Evangelho é até mais do que apresentar Jesus Cristo e o que ele fez por nós. O propósito deixado por Cristo para a sua igreja era que sua igreja avançasse na formação de discípulos. Vamos entender que fazer discípulos é muito mais que anunciar Jesus Cristo quando nos voltamos para a própria experiência de Jesus ao longo de seu ministério. Jesus fez mais do que anunciar a chegada do reino de Deus. Jesus fez discípulos. Jesus formou discípulos. E quando pensamos nessa palavra, descobrimos que, na verdade, Jesus se referia à tarefa de construir, de edificar e de moldar seguidores. Seguidores que fossem capazes de não apenas conhecer o exemplo de Jesus, não apenas visualizar o modelo apresentado por Jesus, mas que entendessem o desafio de imitar esse modelo, de reproduzi-lo. Quando Jesus formou discípulos e o fez de forma intensiva ao longo dos seus 3 anos de ministério, foi para que, uma vez voltando ao céu, esta atividade pudesse continuar, o seu projeto tivesse continuidade através dos seus discípulos. Foram homens que conviveram com Jesus, que aprenderam de Jesus e que ao longo daqueles anos foram moldados por ele, que puderam liderar a igreja em formação. Esses homens foram, inclusive, muito mais longe do que Jesus houvera ido, porque eles alcançaram muito mais em termos de quantidade de pessoas e em termos de lugares onde o Evangelho chegou. Isso foi possível porque Cristo lançou a semente e estabeleceu as bases, estabeleceu o fundamento para que a igreja pudesse florescer. Esse fundamento estava justamente naqueles homens formados por Jesus Cristo. Muito mais que conhecedores da mensagem, eles eram seguidores de Jesus.
E quando usa a expressão seguidores, não menciona apenas o fato de que eles iam para onde Jesus fosse, geograficamente falando. Eles seguiam o pensamento de Jesus, seguiam seus ensinamentos, seguiam suas ações e suas atitudes. Passaram então a reproduzir em suas palavras e em seu modo de viver aquilo que Jesus lhes transmitira. Há uma expressão usada pelo apóstolo Paulo, quando ele fala da celebração da ceia do Senhor, ele diz: eu vos entreguei o que também recebi. É claro que aí ele se refere especificamente à narrativa do episódio da celebração da Páscoa, da ceia, mas essa expressão reflete bem o que aconteceu com os discípulos em todas as áreas. Eles repassaram aquilo que haviam recebido. Eles retransmitiram aquilo que haviam experimentado e vivido ao lado de Cristo Jesus. O que nos ajuda a entender que ser discípulo de Jesus é mais do que saber a seu respeito, é ser seu imitador, é ser seu seguidor, é considerar Cristo como um modelo, como exemplo, como algo a ser considerado por nós. Cristo deve ser o alvo de nossa fé, Cristo deve ser o fundamento de nossas convicções, Cristo deve ser o modelo de nossas ações. Isto vale para você, como alguém que procura conhecer a Cristo. Isto vale para a igreja, como a agência cuja tarefa é reproduzir o modelo de Jesus Cristo na formação de novos discípulos. O papel da igreja é fazer discípulos. Significa dizer que, muito mais que anunciar verdades, a igreja precisa tornar essas verdades vivas na conduta daqueles que se dispõem a seguir a Jesus. Tenho então para você na manhã de hoje 2 desafios. O primeiro deles é que você seja um discípulo de Jesus Cristo, que você aprenda mais e mais com Jesus e que você aprenda mais e mais de Jesus pelo contato com as Escrituras Sagradas. Segundo desafio, que você se torne um fazedor de discípulos, alguém que forma discípulos, que você, a partir do seu exemplo, mas a partir do seu empenho pessoal, transmita a outras pessoas a proposta de ser parecido com Jesus Cristo e de imitar a Jesus. Que as pessoas aprendam no que você fala e percebam, no modo como você vive, o que é seguir a Jesus de perto e o que é ser semelhante a Ele. Vamos orar? Pai querido, ajuda-nos a ser discípulos, não apenas religiosos, mas seguidores do modelo e do exemplo de Jesus Cristo. Ajuda-nos a ser leais e fiéis naquilo que o Mestre nos ensinou. Ajuda-nos também, Pai, a cumprir a tarefa que nos confiaste, de fazer discípulos e de levar às pessoas a proposta de serem semelhantes a Cristo e que elas aprendam disso e sobre isto, através de nós. Amém. Lá vem o sol pra dizer que é dia, enchendo a terra de luz, a noite despontando no horizonte. Lá vem o sol quando fim a noite, pra dizer que é dia. Você é nosso convidado a participar das atividades da Igreja Batista da Capunga. No domingo, Escola Bíblica Dominical, às 9 e 18 horas. Culto, às 10 e 19 horas. Transmitidos ao vivo pela internet e pela Rádio Evangélica 100.7. Culto infantil e atividades para crianças de todas as idades. Todas as programações com interpretação para surdos. Igreja Batista da Capunga, Rua João Fernandes Vieira, 769, Parque Amorim, ao lado do Colégio Americano Batista. Fone 3092-6578. Visite o nosso site www.capunga.org.br. A Adlin cuida da sua empresa para você cuidar mais de você. Adlin Consultoria e Gestão em Serviços. 30 anos de trabalho. ISO 9001 e 14001. Soluções empresariais inteligentes e personalizadas em mais de 200 áreas. Adlin. Experiência de sobra para sobrar mais tempo para você.